Bom dia. Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Como eu falei para vocês ontem, nós vamos retomar uma série de coisas nesse congresso do que foi trabalhado há 10 anos atrás no Congresso Internacional de Psicanálise e Clínica de Bebês. Naquele congresso, Maria Cristina Kupfer, junto com o GNP, Grupo Nacional de Pesquisa, apresentou, então, a pesquisa que ficou conhecida como pesquisa IRD. Essa pesquisa já acabou, tem publicações, teve uma série de desdobramentos. E hoje, então, a nossa conferencista, Maria Cristina Kupfer, vai falar para vocês de um desses desdobramentos. Então, Maria Cristina Kupfer é professora titular do Instituto de Psicologia da USP e é presidente do Conselho Administrativo da Associação Lugar de Vida. E ela vai, então, fazer a sua conferência sobre a metodologia IRD na prevenção do autismo. Como se trata de uma conferência, em princípio, nós não teríamos um tempo para questões. Acho que ela vai ocupar o tempo todo dessa hora de trabalho para apresentar as suas ideias. Mas nós estamos o tempo todo aí no Congresso para debater tudo que for apresentado aqui. Ok? Anos, embora eu esteja trabalhando com o Grupo de Curitiba todo esse tempo, são parceiras tanto no trabalho com o IRD, como nessa clínica, que é a clínica das crianças ou das psicopatologias graves da primeira infância. É muito bom estar aqui, eu estou vendo um monte de gente com quem a gente tem cruzado em todos esses anos, o pessoal do CPPL, muitas pessoas de São Paulo também, Salvador. Então, é um momento muito privilegiado, então vamos aproveitar, tanto aqui como durante todo o Congresso, essa oportunidade de estarmos todos juntos. É uma grande satisfação. O pessoal de Porto Alegre também, Alfredo, uma satisfação estarmos todos juntos de novo aqui nesse trabalho. Eu vou dizer para vocês o seguinte, para trabalhar esse tema, eu pensei em apresentar os fundamentos teóricos desse trabalho, que é um trabalho que está começando agora, justamente com a parceria do pessoal de Curitiba, e nós recém fomos para as creches, para o trabalho com os professores. Então, a ideia é mostrar qual é o nosso solo, qual é o nosso campo de trabalho, a partir do qual, então, nós vamos fazer uma série de intervenções ou a pesquisa propriamente dita. Para falar desse solo a partir do qual nós vamos trabalhar, para falar de prevenção do autismo ou das psicopatologias graves da primeira infância, a partir de uma abordagem psicanalítica, eu quero apresentar isto em um contexto particular. Muitos de vocês conhecem o nosso percurso, sabem em que direção o lugar de vida toma. Né? Vocês sabem que
a nossa grande paixão, vamos falar assim, a nossa grande questão, aquilo que está sempre em jogo no trabalho do lugar de vida, é a articulação com a educação. Então, falar de prevenção a partir de uma abordagem psicanalítica em um contexto particular, o da educação. Quando a gente fala disso, quando a gente pensa em abordar psicanaliticamente alguma coisa no contexto educativo, nós temos que precisar que estaremos em pleno campo das articulações da psicanálise com a educação. Minha hipótese de trabalho. Isso é uma hipótese de trabalho, justamente é isso que nós precisamos desenvolver, é isso que nós precisamos trabalhar. O professor de educação infantil pode ser um auxiliar poderoso na prevenção das psicopatologias da primeira infância. É isso aqui que eu quero trabalhar com vocês. É isso, a metodologia IRD vai se ocupar disso. Então, eu tenho que fazer um percurso até chegar à metodologia IRD. Tá? Vocês têm paciência? Vamos junto? 9 horas da manhã, tá bom, né? Está todo mundo fresquinho. Então, vamos lá. Antes, algumas precisões. Em São Paulo, não se fala mais em educador, em cuidador, educação infantil, né? Fala-se em professor. Isso já é uma marca que nós vamos ter justamente que abordar e que pensar. E, por quê? Porque se fala em professor para um pobre bebezinho que não tem nenhum ano de idade. Mas, bom, eu acabei adotando. O melhor seria falar de cuidador, né? Como vocês falam aqui. O professor de educação infantil pode ser um auxiliar poderoso na prevenção das psicopatologias da primeira infância. Vamos ver. Pode, Rosa? Por que eu estou... ainda vamos voltar um pouquinho. Por que eu estou trabalhando... Ai, gente, isso aqui é uma porcaria. Espera aí. Deixa eu voltar. Por que eu estou querendo me ocupar dessa questão? Eu quero voltar na minha primeira tela ainda. Não, eu não sou desse tempo, realmente. Eu quero voltar para a primeira tela. Você espera um pouquinho? Olha, ela deveria voltar aqui, ó. Por que não está voltando? Aqui não está voltando. Eu acho que essa aqui, vamos ver aqui. Tá, deu. Então tem que usar essa tecla porque essa não está funcionando. Tá bom. Ah, está desligada, isso mesmo, por causa do cabo aqui. Por que eu estou me preocupando com isso? Vocês sabem, né, que, bom, há 20 anos nós trabalhamos no lugar de vida com as psicopatologias da primeira infância. Embora, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma matéria da época, que saiu semana passada, sobre o lugar de vida, lá se diz que eu trabalho com isso há 40 anos. Aí eu não gostei. Senão, então é 20 anos. Por favor, isso é muito importante. Então, há 20 anos, a gente trabalha com essas crianças e acompanha essas crianças nas escolas. E o que a gente verifica? Há um poder peculiar, há uma participação, há uma influência, há uma importância que a gente percebe, e que, enfim, há efeitos no tratamento das crianças quando elas vão para as escolas. Mais que isso, eu vejo professores produzindo efeitos muito interessantes, e eu poderia dizer drásticos, muitas vezes, na direção de essas crianças encontrarem uma outra posição, né, no mundo, minimamente. E eu posso até dizer, saindo do autismo. Eu me lembro de uma criança que eu acompanhei, não é propriamente uma criança que saiu do autismo, mas a gente pode dizer que o efeito foi muito interessante. Uma criança com 1 ano e 9 meses entrou numa escola regular, um grupo pequeno de 15 crianças, sem nenhum acompanhamento paralelo, e ele foi passando por esse tempo na escola, encontrou um interesse peculiar, hoje se diria que é uma criança com síndrome de Asperger, porque ele começou a se preocupar, especialmente, começou a se interessar por pedras, depois pedras preciosas, fazia desenhos de pedras muito esquemáticos e geométricos. Porém, a primeira redação desse menino na escola, aprendeu a ler,
nessa primeira redação, ele enuncia assim: eu sou um diamante. Quer dizer, vejam o percurso todo que esse menino realizou no interior da escola. Não só conseguindo escrever, como também podendo produzir esse falar de si, um dizer a respeito dele próprio. Né? Eu sou um diamante. Muito, muito precioso, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma pedra, é um diamante. Então, vamos dizer que foi um percurso muito interessante. Então, os professores, as escolas, fazem alguma coisa por essas crianças. O que, como e por quê? Essa é a questão. Bom, mas eu estava falando de uma criança que prosseguiu num certo autismo, porque o contato dessa criança com os outros ainda era peculiar e limitado, mas com uma possibilidade de se dizer muito grande. Né? Então, esse exemplo ainda não vai na direção da prevenção. Né? Eu quero falar da prevenção. Um pequeno percurso, então, pelo campo das articulações da psicanálise com a educação. Não. Isso só para a gente situar, para a gente não esquecer que Freud foi o primeiro a falar em profilaxia, mas das neuroses. Ele foi o primeiro a pensar que a educação poderia ser um auxiliar poderoso na profilaxia das neuroses. Né? Porém, ele foi o primeiro a desistir. Ele mesmo disse, em 1937, uma análise terminável e interminável, que, e ele estava falando especialmente daquilo que era o interesse na época, o de ensinar, fazer esclarecimento sexual para as crianças. E aí ele diz, não se pode esclarecer as crianças, porque, embora seja feito esse esclarecimento, elas prosseguirão, elas farão como fazem os índios diante dos seus catequistas. Eles continuam adorando seus velhos deuses no fundo de seus quintais. Ou seja, prosseguem cultuando suas teorias sexuais infantis, embora se faça um esforço na direção de transmitir a verdade, o esclarecimento. Não é? Ainda assim, eles prosseguem presos às suas próprias verdades, às suas próprias crenças, aquilo que diz respeito ao próprio inconsciente, fundo de seus quintais. Então, ele mesmo para de se preocupar com o trabalho educativo, a transmissão da psicanálise para educadores. Essa direção ficou fechada, convenientemente, adequadamente, diga-se de passagem, porém, aqui tem uma referência do que eu falei. Para resumir, o que está em jogo quando a gente fala da relação entre psicanálise e educação, nós temos que lembrar isso aqui. Na educação, ou seja, para falar da antinomia, quer dizer, a questão é que, até um certo momento, até o final dos anos 80, é assim que está colocada a relação psicanálise e educação, como uma antinomia, como uma contradição. Na educação, trata-se de produzir inicialmente o recalque e depois contar com ele na escola. E eu estou falando de educação, educação de pais, educação de crianças. Enquanto que, num tratamento psicanalítico, trata-se de levantar o recalque, de refazer a história de um sujeito. Né? Na educação, trata-se de fazer a história de um sujeito, fazer as marcas. Então, até os anos 90, não se falava mais nesse encontro, falava-se, ao contrário, de duas práticas, dois campos em direções opostas. Mas essa discussão foi retomada nos anos 90 e foi retomada justamente pelos psicanalistas que trabalham com as patologias da primeira infância. São esses psicanalistas que começaram a entender a escola de uma outra perspectiva, a escola como ferramenta terapêutica. Né? Por quê? Esse bem é o centro da nossa concepção, vamos dizer assim. É isso que nos orienta. Ir à escola, além da dimensão política, ou seja, além disso ser um direito do cidadão, além de o autista ter direito de ir à escola, ir à escola designa para a criança um lugar de pertinência no discurso social da infância no mundo contemporâneo.
que eu quero dizer com isso? Quando uma criança vai à escola, ela encontra um lugar numa rede, um lugar nessa instituição, nesse discurso social chamado escola, lugar esse que o organiza, que produz um tipo de referência, que o arma, que permite uma presença e, portanto, isto é terapêutico, no sentido em que produz efeitos para o tratamento da criança. Ir à escola, então, não é apenas ir buscar instrução, informação, mas é encontrar um lugar de pertinência que produz um efeito na constituição do sujeito propriamente dito, ou seja, na dimensão do tratamento. A partir disso, quer dizer, isso foi, vamos dizer assim, a nossa experiência de trabalho, né? Nós vimos isso acontecendo, nós vimos os efeitos da escola e passamos, então, a fazer algumas reflexões e a construir algumas noções teóricas, que eu já vou dizer para vocês quais são, mas aqui eu também vou me lembrar de um momento muito peculiar, muito importante, muito forte no nosso percurso, e que diz respeito a essa função organizadora da escola. Rapidamente, mais um pequeno fragmento clínico. Uma criança que chega ao lugar de vida, para o tratamento, para o trabalho lá dentro, ainda nos inícios do lugar de vida, ela não estava na escola, e ela chegou com uma pastinha com folhas dentro e caneta, porque na época nós nos denominávamos pré-escola terapêutica lugar de vida. A ideia era que o trabalho ali preparava as crianças para ir da escola. Ainda não estávamos trabalhando com a ideia, com essa articulação psicanálise e educação. E quando essa menina chegou ao lugar de vida com essa pastinha, ela localizou a estudante da USP, a estudante da graduação, que estava ali fazendo seu estágio e tudo mais, e se sentou ao lado dela. E imitava os movimentos da moça. E ficava fazendo rabiscos na folha, mas imitando. Pouco tempo depois, nós ouvimos a mãe dela dizer no grupo de pais: eu estou muito contente. Eu tenho um detalhe, que vocês não vão entender. O lugar de vida era um trabalho que se desenvolvia dentro da Universidade de São Paulo, né, na psicologia. Então, por isso, havia estudantes de graduação fazendo estágio ali com a gente. Então, voltando então ao grupo de pais, quando a mãe, conversando ali com as mães, ela disse: eu estou muito contente que minha filha esteja aqui no lugar de vida, porque eu digo agora a todos, digo às pessoas à minha volta, que ela é uma estudante da USP. Então, vejam vocês a força, né, desse significante, desse discurso mesmo, Universidade de São Paulo, e o quanto essa menina soube disso e se balizou por ele e buscou digamos, um tipo de identificação, não se pode falar de uma identificação propriamente dita, uma espécie de imitação, uma mimese, porém ela escolheu a estudante da USP para isso. Então, ela sabia da importância e do lugar e de o quanto isso a orientou. Então, vejam, são fragmentos desse tipo, são recolhimentos dessas situações que nos fizeram, então, prosseguir pensando no valor e na importância da escola. Para prosseguir com essa reflexão, nós fomos levados a repensar, a fazer uma releitura da noção mesma de educação. Isso vamos dizer, é a psicanálise que nos ajuda a pensar. Para a psicanálise, isso é muito tranquilo. Eu não sei o quanto é para os educadores. A educação é o processo pelo qual o sujeito se constitui. É por meio da educação que as marcas se produzem. Um pai, ao educar, está fazendo isso. Ele, pode ser que ele nem saiba disso, né? Mas ele não está apenas instruindo, informando, transmitindo cultura. Ele está constituindo o sujeito. E aí, nós vamos trabalhando essa noção, e aí nós chegamos a essa que já ficou clássica, né, do Leandro Lajon, que é: educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem à criança
usufruir um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem, e a partir do qual seja possível se lançar as empresas impossíveis do desejo. Isso é poético, mas a ideia de se lançar as empresas impossíveis do desejo é muito forte, muito importante. Nós vimos ontem um dos pacientes do Alfredo se lançando às empresas impossíveis do desejo, muitos, né? Então, essa é a direção de qualquer educação. Mas se é de qualquer educação, não é à toa que eu me lembro do paciente do Alfredo, é também do tratamento. Por quê? Nas psicopatologias da primeira infância, o que a gente encontra? Falha ou tropeços no estabelecimento do laço pais-criança, e a partir disso, um sujeito não poderá advir ou encontrará obstáculos para o seu advento. Então, nós estamos falando daquilo que é o obstáculo mesmo na educação de um sujeito, pensado em sentido amplo. Não é? Portanto, se para as crianças autistas, eu pus autistas aqui, mas, enfim, todas as psicopatologias da primeira infância, o que está em jogo é a emergência de um sujeito, se é isso que está em questão, se é disso que é nessa direção que nós temos que trabalhar, então, se educar é o processo pelo qual se constitui um sujeito, então, educação e tratamento convergem e não divergem. Se até os anos 90 a ideia era da divergência, agora nós estamos na direção da convergência. Tratar é educar, educar é tratar, no sentido amplo. Não é? Ontem, ouvindo o Alfredo, também falei, meu Deus, eu aqui estou fazendo uma restrição, estou produzindo um trabalho de fazer equivaler uma coisa a outra, quando não é bem isso. O que isso me permite fazer é encontrar um campo de trabalho. Quer dizer, na hora que eu digo que as coisas convergem, eu posso operar de uma maneira bastante diferente. Então, ela abre novos rumos para a relação do tratamento com a educação. A escola passa a fazer parte de qualquer trabalho com uma criança autista. O professor passa a fazer parte de qualquer trabalho com a criança autista. É fazer parte. Não se trata apenas de a criança ir à escola e, de vez em quando, eu telefonar para o professor para saber como ele está. Isso é um trabalho integrado. A escola é parceira e ela é, então, uma ferramenta terapêutica. A escola e o professor. Aí, esse grande campo nós chamamos de educação terapêutica. É um conjunto de práticas nas quais o tratamento se reconciliou com a educação. Dentro da educação terapêutica, então, são muitas as direções. A gente tem que trabalhar a função da escola como instituição, a função da alfabetização, como nós vimos ontem no minicurso. Portanto, a alfabetização como... Deixa eu voltar. A alfabetização como um instrumento de bordejamento, de colocação de um limite, de oferta de lugar, né, que permite, então, uma construção do sujeito, e não o oposto. Não se trata de uma criança estar devidamente constituída, desejante, para, então, ir em busca dos instrumentos da alfabetização. Trata-se de esses instrumentos escolares produzirem um efeito de subjetivação, uma organização da criança, uma possibilidade de ela vir a se dizer, né, ter enfim. Então, a alfabetização tem essa função, também é uma ferramenta terapêutica. A gente pode, ainda dentro desse campo, se perguntar a respeito do que uma criança pode fazer pela outra. Então, quando uma criança vai à escola, ou mesmo quando uma criança está num grupo conosco, qual é a hipótese? A gente sabe muito bem que há uma função enfim, tem uma função de identificação no grupo de crianças, mas o que nós queremos trabalhar muito mais, eu estou falando bem rapidamente, só para vocês entenderem os grandes eixos de trabalho, e eu poder ir de novo, ir para a nossa questão. Nossa, eu já falei 20 minutos, queria falar só 10. O que uma criança pode fazer pela outra, a ideia é que, quando a gente coloca juntas crianças em diferentes posições discursivas e em diferentes posições subjetivas, o efeito é terapêutico. Ou seja, falando de uma forma resumida, a diversidade é terapêutica. Quer dizer, se eu tenho crianças de abrigo, crianças pobres, crianças ricas, se eu tenho crianças neuróticas, psicóticas, autistas, num grupo, claro, não um grupo enorme, mas um grupo pequeno,
esse cruzamento dessas diferentes posições, quer discursivas, quer subjetivas, esse cruzamento produz efeitos estruturantes, né? Principalmente para as crianças autistas e psicóticas. O que não quer dizer que para as neuróticas isso também não produz efeitos, né? Tem dois rapidíssimos exemplos. A menininha neurótica que seduz o autista e brinca tanto com ele, ele não quer saber, mas ela vai, ela insiste, ela brinca. No final do grupo ele sai e diz tchau, amiga. Ou então, uma outra criança de abrigo, que não tem nada, no entanto, na saída, quando ela vê um autista que não quer largar um brinquedo de jeito nenhum, ela vem e dá a bola que ela tinha acabado de ganhar, né, para ele poder deixar o brinquedo e levar a bola com a qual ela tinha presenteado o menino. Isso tem efeito para os dois. Para essa menina do abrigo que abre mão do seu brinquedo recém-ganho, né, e para o autista que aceita essa troca e vai embora. Bom, no caso dele, ele aceitou, claro. Enfim, esse não é um exemplo em que ele se beneficia, mas em que ela se beneficia. Agora, vamos ao que eu quero propriamente. Quer dizer, e vocês vão ver que é importante situar essa pergunta no campo da educação terapêutica. Isso vai fazer diferença. Que eu pergunte o que um professor pode fazer por uma criança autista no interior da educação